Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Vamos para a parte 5 do conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, aula de História. Holocausto. Desde que chegaram ao poder, em 1933, os nazistas transformaram a propaganda antijudaica do partido em política de Estado. As leis de Nuremberg, decretadas em 1935, dão exemplo dessa segregação, quando foram proibidos os casamentos e as relações extraconjugais entre judeus alemães e alemães de sangue ariano. Iniciada a guerra, foram comuns os massacres de judeus, sobretudo no leste europeu. Na URSS, por vezes, comunidades inteiras eram fuziladas à medida que os alemães avançavam no território. No entanto, considerando ser necessário um sistema de eliminação em grande escala, o poder nazista resolveu pôr em prática uma política mais ambiciosa de extermínio. O primeiro passo para o extermínio sistemático dos judeus foi tomado em uma reunião secreta em janeiro de 1942, quando foi decidida a solução final para o problema judaico. Desde meados de 1942, cresceram as deportações de judeus para os campos de morte, onde eram eliminados em câmeras de gás e depois cremados. Essa política foi praticada não só no leste europeu, como também nos países ocidentais invadidos pelos nazistas, como a França, Holanda e Itália, antes aliada. Ao perceberem que perderiam a guerra, os nazistas endureceram contra os judeus. Estavam dispostos a vencer, pelo menos, a sua guerra racial. Em 1944, a máquina de genocídio nazista chegou ao apogeu. No final desse ano, quando a derrota militar era certa, a matança era diária. O principal campo foi em Auschwitz, na Polônia, que abriga hoje um memorial visitado por milhares de pessoas anualmente. No final de 1944, quando a derrota militar era certa, a matança era diária. Eu peguei de novo esse. Cerca de 6 milhões de judeus morreram nas mãos dos nazistas. Os judeus chamaram essa estratégia de Holocausto, Shoah em hebraico, ou genocídio. Primo Levi escapou por pouco de ser assassinado na câmara de gás. Ficou trabalhando como escravo em Auschwitz. Os soviéticos libertaram Auschwitz em janeiro de 1945. Primo sobreviveu? Suspense. A vitória dos aliados. Meses após a grande derrota de Stalingrado, os alemães tentaram um contra-ataque que mobilizou a maior parte dos recursos humanos e materiais da máquina militar do país, a Operação Cidadela. Derrotados novamente, os alemães passaram a uma posição defensiva cada vez mais difícil de sustentar. Em 1943, perderam várias posições na URSS. Em 1944, os soviéticos tomaram a iniciativa. Libertaram seu território e partiram para conquistar a Alemanha. No sul da Europa, os aliados seguiam firmes na retomada da Itália, desde 1943, auxiliados pelos guerrilheiros italianos. Ultrapassaram a linha gótica e tomaram Roma em junho de 1944. Na frente ocidental, após a invasão de Normandia, em junho de 1944, os alemães recuaram. Tentaram uma contraofensiva em grande escala nos Países Baixos, no inverno de 1945, mas foram derrotados. A guerra estava perdida para os alemães. O nazismo agonizava. A invasão de Berlim. Em abril de 1945, a Alemanha estava cercada. O exército nazista não resistiu a tantas frentes de combate e foi recuando. O leste do país foi invadido pelos soviéticos e o oeste pelos aliados ocidentais. Os soviéticos invadiram Berlim em 25 de abril de 1945. Hitler se recusou a fugir. Cometeu suicídio 5 dias depois, junto com Eva Braun, com quem havia se casado no dia anterior. Ordenou que seu corpo fosse cremado. Em 7 de maio, a Alemanha se rendeu aos aliados. Em 27 de abril de 1945, Mussolini tentou fugir da Itália, mas foi capturado. Preso com sua amante, Clara Petacci, ambos foram fuzilados e tiveram seus corpos expostos em uma praça de Milão. A vitória dos aliados teve 2 grandes vencedores. De um lado, as democracias ocidentais. De outro, o comunismo soviético. O palco da Guerra Fria estava pronto.
Solomon, ou Joseph, lutou na defesa de Berlim, escondendo sua identidade judaica. Lutou como soldado alemão. Bomba no Japão. O fim da guerra no Japão foi o mais trágico possível. Inconformados com a ação de kamikaze, os temerosos de que a URSS invadisse o Japão, os Estados Unidos radicalizaram. Resolveram usar uma arma que vinham construindo há tempos, uma bomba nuclear de destruição em massa. Em 6 de agosto de 1945, lançaram a bomba sobre a cidade de Hiroshima. Cerca de 150 mil pessoas morreram. Os EUA lançaram então outra bomba atômica sobre Nagasaki, em 8 de agosto, 80 mil mortos. Temendo outra tragédia, o Japão se rendeu. Agora nós temos uma atividade que é avaliativa, então prestem bastante atenção para fazer. Agora que já sabemos como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, crie um mapa mental sobre os principais pontos dessa guerra. A professora Carla deixou um exemplo para vocês de como fazer um mapa mental. Vai o assunto principal no centro e depois você vai puxando para os lados os pontos principais desse assunto que você colocou no centro. É interessante usar cores, fazer desenhos, imagens e não só as palavras, os dizeres que vocês querem, para chamar bastante atenção e ficar claro de quem ler. Certo? Se precisarem de ajuda para fazer, me chamem, que estarei por aqui. Fiquem em casa e bons estudos!